Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, nesse momento, a gente pede para todos desligarem o áudio, né? Para ficar uma fala bastante clara. Retiro espiritual, como o nome já diz, é um momento de recolhimento. Recolhimento para sentir a presença de Deus, que no dia a dia, no corre-corre da vida, às vezes a gente acaba deixando um pouco de lado pelas preocupações. Normalmente, os retiros espirituais, em tempos pré-pandemia, eram feitos em lugares separados, que já proporciona e facilita isso. O desafio de hoje é fazer esse retiro sem sair de casa, digamos assim, materialmente, mas saindo de casa espiritualmente, ou seja, dando um tempo a Nosso Senhor, a reflexão, sempre conduzido por alguma ideia, evidentemente, mas que concretiza a nossa relação com Ele, o nosso olhar para Ele. Depois eu fui descobrindo na vida, com a compreensão, com os estudos, que esse recuo que a gente faz para olhar uma coisa melhor faz parte do conhecimento humano, segundo o filósofo Javier Zubiri, eu já mencionei para Vilma e para algum outro, que a vida é assim, a gente só pode saber o que as coisas são em realidade quando a gente estabelece um recuo, um recolhimento intelectivo. Então, o retiro espiritual não é só um recolhimento intelectivo, mas é um recolhimento, não é só um recolhimento espiritual, mas é também intelectivo para a gente compreender melhor, com os dons que Deus nos deu, a própria presença dele em nosso meio. E hoje resolvemos fazer isso em torno de uma grande figura bíblica que estamos descobrindo a cada dia o perfil desta mulher chamada Maria Madalena e que ela nos ajuda a encontrar o Senhor porque ela o encontrou e fez disso todo o motivo da sua existência. Então, pedindo a Santa Maria Madalena que nos ajude a encontrar e a focar nossa vida em Cristo Jesus, como ela fez, de uma forma tão magnânima, vamos rezar uma Ave Maria, ela que também foi amiga mais íntima de Nossa Senhora, que também nos momentos de sofrimento e dor, ela ajudou e foi ajudada. Então vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, a partir desse momento, eu passo a palavra para Vilma, ela que fez o grande retiro, o grande recuo, para compreender melhor o perfil dessa grande santa, né? Ela que fez anos de estudo e produziu uma obra muito interessante sobre isso. E ela fez isso não apenas juntando ideias, mas, sobretudo, colocando o coração, o sentir essa figura magnífica chamada Maria Madalena. A Vilma vai falar um pouco a dimensão apostólica da espiritualidade que a própria Santa Maria Madalena cunhou em sua vida e foi marcada por isso. Então, eu passo a palavra para a Vilma. Agradeço, Padre Valeriano, e agradeço a todos vocês que estão aqui. Eu vou dizer que esse convite do Padre Valeriano me deixou um pouco assim perplexa, porque eu dou aula em muitos lugares, e, enfim, há muitos anos, mas retiro, eu sempre participei, mas nunca falei em retiros, né?
Eu pensei, quando o Padre Valeriano me convidou, quem sou eu para falar de Maria Madalena num retiro? Meditei muito e pensei, o que eu vou colocar nesse retiro, né? Como é que eu vou fazer? O que eu posso falar para todo mundo? Então, me veio a ideia de falar de Maria Madalena como uma redenção, uma redentora, que ajudou na nossa redenção, na redenção da humanidade, né? Então, eu vou começar. O terceiro capítulo do Gênesis mostra por que ainda hoje é tão difícil o nosso relacionamento com Deus, né? Mas por que é tão difícil? Porque quando Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, nós tínhamos uma relação, a humanidade tinha uma relação direta com ele, né? Porque Deus queria com o homem, o fazendo imagem e semelhança, uma relação de amor. Porque Deus é amor, está no Evangelho de João, definido assim, e na Carta de São João, desculpa, na Carta de São João é definido assim. Então, nós fomos criados no amor e caminhamos para o amor. Isso é o caminho da santidade e esse é o caminho que a Igreja nos leva. Então, mas o que acontece aí nesse terceiro capítulo do Gênesis? Deus, desculpe, Deus nos criou nessa relação ontológica, quer dizer, o ser Deus Deus, um ser vivo, estava diretamente ligado com a sua criatura, a sua maior criação, né? O homem, porque nós não somos uma espécie, nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus pegou tudo que tinha na terra, que ele já tinha criado, o barro, mas ele soprou, e só a nós ele soprou. Continuando, o que aconteceu? A serpente induz a mulher e o homem, porque não foi Eva que levou Adão a fazer essa escolha, ele escolheu sozinho, assim como ela também, a fazer essa escolha por uma árvore que é um objeto, a árvore do conhecimento. Mas o que instigou? Por que aquela serpente seduziu Eva e Adão também? Porque essa árvore era bela, essa árvore era a verdade, o conhecimento, e essa verdade era boa, ela tinha um gosto bom, o fruto dela era gostoso. Então, vejam, o bom, o belo, o verdadeiro, atributos de Deus, de um ser vivo, o amor, Deus, eles passam a achar o bom, o belo e o verdadeiro numa árvore, numa coisa. Então, isso parece complicado, mas se vocês lerem agora o terceiro capítulo do Gênesis, vocês irão entender bem isso que eu estou falando agora. Então, de uma relação do amor, a gente passa a se relacionar com uma coisa. Então, fica difícil do homem até vislumbrar Deus. Ele fica olhando para o seu próprio umbigo. Os gregos chamavam isso de onfoloscopoi, quer dizer, o homem fica centrado em si mesmo e não mais em Deus. Fica difícil a relação com Deus, porque eles acham que Deus, a serpente colocou na cabecinha deles, né, dos nossos pais primordiais, que Deus era invejoso, que Deus não queria que ninguém tivesse conhecimento, que Deus proibia aquela árvore porque não queria que ninguém fosse igual a ele. Quer dizer, pela mentira, o homem caiu. Então, esse é uma das coisas importantes, que a gente perdeu um pouco essa dimensão e a gente precisa se retratar. Então, tudo aqui está escrito, né? O homem, de repente, se encontra se orientado numa árvore, né? O que era bom, belo e verdade, que era Deus, passa a ser uma coisa, né? Do amor foram para coisa, para coisificação. Então, aqui a arte sempre nos mostra essa dimensão, né? Nós temos esse belíssimo mosaico do padre Rupnik, onde ele faz a Eva levantando o seu braço para pegar. Então, olhem bem
esse detalhe do braço. E já Deus vislumbrando essa queda, né, achando que isso, e vislumbrando a salvação para essa queda, Eva tem o rosto de Maria e Adão tem o novo de Cristo, porque Cristo será o novo Adão e a Maria será, aliás, Maria será a nova Eva, né? Então, a arte, por isso que a arte nas igrejas é tão importante, porque ela vai nos levando a esse conhecimento, né? Depois, nós temos essa cena, todo mundo sabe que o primeiro homicídio, né, o primeiro crime no mundo, vem de um crime de um irmão que mata o outro. Os seus pais, os pais de Caim e Abel, Adão e Eva, eles acharam que o Deus era invejoso, um Deus infantil, um Deus que não queria que eles fossem iguais. Então, olha, a inveja permeada entre os irmãos. Então, Caim mata Abel, e Abel tem o rosto de Jesus, tem o rosto do Cristo, porque já vislumbra a salvação. E o padre Rupinique diz que é muito difícil fazer o Caim, porque o Caim é um ser humano, mas aqui ele representa uma coisa muito feia, que todos nós temos dentro do nosso coração, embora ninguém admita, que é essa inveja, que leva a um mal terrível, né? A divisão. E é tão triste a gente ver na nossa própria... Eu acho que a igreja hoje é muito perseguida, mas a maior tristeza que me dá da igreja, não sei o que vocês pensam, é que como tem a divisão na nossa própria igreja, né? Como a serpente está permeada por dentro dela mesmo, né? A gente vê nos jornais, ou então vê no que acontece entre nós mesmos, como que isso também está acontecendo. A gente é uma tristeza. Então, a gente olhando para essas imagens, a gente tem que ficar atento. E uma outra coisa que me ajuda muito nesse sentido é perceber que quando a gente vê os santos, por isso que eu gosto tanto da vida de santos, e agora em especial a gente está falando de uma delas, que é Maria Madalena, como a gente aprende com eles. Então, por exemplo, os santos que eu amo muito, Santa Teresa de Ávila, Santo Padre Pio, um teólogo importante foi Henri de Lubac. Todos eles foram perseguidos dentro da igreja, dentro, não fora, dentro. E como eles nunca se revoltaram, como eles nunca se rebelaram e como eles venceram. Quer dizer, não é a nossa voz, não é a nossa a fala que vai acabar com isso. A verdade, ela se sobrepõe sobre tudo isso, né? Como a gente aprende isso. Essa cena, não sei se vocês estão identificando, o homem ficou coisificado. Lembra? De Deus ele passa para o bom, o belo e o verdadeiro é uma coisa. Então, aqui ele está construindo a Torre de Babel, que ele acha que ele vai chegar até Deus, né? Ele saiu do paraíso, agora ele sozinho vai construir uma torre de Babel que vai chegar até Deus. Então, eu acho muito interessante nessa imagem que as cabeças são as pedras que eles estão levando, nós somos coisas, né? E nós tratamos outros como coisas também. Isso é muito atual, né? A gente usa as pessoas, vejam como isso, a gente não... Às vezes, até eu gosto muito da parábola do filho pródigo, porque os dois filhos estavam com o pai por interesse. Um ficou, o outro foi embora, o pródigo. Voltou porque não tinha o que comer também, e é acolhido do mesmo jeito. Então, é o amor louco de Deus por nós que a gente desconhece. Vamos aqui mais, nós estamos na Torre de Babel. Agora nós vamos também no livro do Gênesis, uma passagem muito bonita. Nós temos aqui Sara e Abraão. É aquela cena do Carvalho de Mambré, onde Abraão vislumbra 3 homens chegando e esses homens anunciam que Sara vai ter o seu filho, né? É, de certa forma, já um alento para a nossa redenção. Então, nós temos Sara aqui e Abraão e os 3 anjos que já vislumbram o quê? Deus, o nosso Deus, que é uno e trino, né? Temos que resgatar
essa trindade, né? Nós não podemos só ser cristocêntricos, a gente tem que ser cristocêntrico, sim, mas nosso Deus é uno e trino. O Cristo é a segunda pessoa da trindade. E aqui a gente vai para a redenção, né? O que nós temos aqui? A anunciação. Não, desculpa, não é anunciação, não. Eu não coloquei a anunciação. Tem a anunciação, que, desculpa, hoje eu fiz muito correndo isso. Nós temos a visita. Para colocar junto com o que acontece com Caim e Abel, aqui nós temos uma visita amistosa de duas mulheres carregando dois filhos. Nós temos Maria, aqui, com um manto vermelho e sua veste azul, desculpa, e sua prima Isabel, né? Passando para a redenção ainda, nós temos a natividade. Vejam o menino Jesus apaziguando uma fera, um leão, né? Então, isso, leão. Nós temos São José, um grande exemplo, um patrono da igreja, e temos Maria aqui. E o menino Jesus envolto nas faixas que já mostram a sua morte, né? A sua paixão. E aqui nós temos o boi e o burrico, que se representavam na época, era o símbolo o boi do povo hebreu e o burrico, né? Do povo gentil. Então, toda a humanidade vai ser resgatada. E termina aqui essa apresentação desses slides desse santuário, que é o Santuário de São João Paulo II em Washington, que é uma cena maravilhosa, que é a visita dos Reis Magos, né? Isso acontece, mas isso é o início. O que vem depois, né? Por que os três? Tem traços orientais, outro traços afros e outro branco, porque é toda a humanidade que tem que ser resgatada, tem que ser reconciliada, né? Essa redenção vem para todos. E acontece a cruz. Eu gosto muito dessa cruz e de outras também, que Jesus tem os olhos abertos, porque ele está crucificado. Aqui eu tenho também uma história da redenção e uma cena que é realmente a redenção. A Maria Madalena, vamos falar um pouquinho dela também, muito dela, que nunca deixou esse Jesus desde que ela o viu, desde que ela o encontrou, e ela está junto com as santas mulheres ao pé da cruz, beijando, quer dizer, ela foi retratada assim sempre, com muito respeito, né? Essa pintura do Frangélico. E aqui Jesus é crucificado, mas nós rezamos no credo, desceu à mansão dos mortos. Por que eu falei dos nossos pais primordiais? Porque ele vai resgatar os nossos pais primordiais, Adão e Eva. A mão que levantou para pegar o fruto de Adão e de Eva, agora se ergue para ser salva pelo Cristo, né? Pelo Filho de Deus, pela redenção. Quer dizer, não é o homem que tem que construir uma torre de Babel e encontrar Deus. Deus desceu à terra. Ele desceu até aqui. O Verbo se fez carne. Então vocês vejam que Eva e Adão continuam com os traços de Jesus Cristo. Quer dizer, Deus vislumbra a salvação do homem desde o começo. Mas por que Maria Madalena é tão importante nisso? Por que eu falei disso? Porque aqui, depois que Jesus desce à mansão dos mortos, ele volta ao Pai. E a quem ele aparece em primeiro lugar? A ela, aquela mulher que foi discípula dele, que ajudava ela e outras santas mulheres, Jesus com seus próprios recursos, quer dizer, essas santas mulheres não estavam junto com Jesus para servir aqueles homens, elas estavam em igualdade, no sentido
que elas até eram provedoras, elas tinham seus recursos, quer dizer, provavelmente mulheres maduras, que eram ou viúvas ou herdeiras, e que usavam seus recursos para a igreja, para já o começo da igreja, que é a missão de Jesus, que foi a nossa redenção. E a ela que ele se apresenta primeiro. E esse é um ícone muito conhecido, muito antigo. E voltando aqui, nós temos... E ela também, muitos padres da igreja a comparam com a amada do Cântico dos Cânticos. Não sei se vocês conhecem o livro, eu acredito que sim. É um livro muito bonito, é um poema de amor. Muitos falam que é até um poema de amor erótico, que é um poema do rei Salomão. O livro chama-se Cântico dos Cânticos, que ela é comparada por muitos padres da igreja, pela patrística, né, pelos patronos da igreja, como a amada do amado. O amado é Deus que se faz homem e vem à Terra. E ele vem buscar a sua amada. Mas quem é a amada? É toda a humanidade. Então, olhem a importância de Maria Madalena. Ela, desde o começo do cristianismo, os santos padres atribuem que essa amada que ele vem resgatar é Maria Madalena. Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês vão ler e vão ver que esse cântico, esse poema realmente é muito bonito, não como um poema erótico, mas um poema do amor louco de Deus, que sai do céu e vem à terra para buscar o homem e a mulher, né, toda a humanidade, que é o amor, pelo amor louco que ele tem por nós. Esse Noli Me Tangere, né, Não Me Retenhas, é muito bonito e é do Fra Angélico também. E aqui eu tenho uma pintura também do Noli Me Tangere, do padre Rupnik, que é uma Maria Madalena com os traços de Maria, né? E ele falando para ela anunciar, vai e fala aos meus irmãos, meus irmãos, que eu vou para o nosso Deus, para o meu Deus e vosso Deus. Quer dizer, ela está diante de seu irmão agora, Cristo como irmão, vejam que coisa incrível. E Deus, a dimensão que nós havíamos perdido, de Deus como Pai, não aquele Deus que Adão e Eva acreditaram na serpente, né, que é o anjo caído, que era um Deus invejoso, que não queria que o homem fosse igual a ele. Esse Deus que, infelizmente, permeia até a nossa filosofia, né? Infelizmente, e resgata essa imagem do Deus Pai, essa imagem que nós perdemos. Quer dizer, Deus é Pai e Jesus Cristo, nosso irmão. Isso está no Evangelho de João 20. Essa cena é muito bonita e todo domingo de Páscoa é a primeira leitura dos Evangelhos da manhã, é essa leitura de João 20. Isso há muitos anos, não é só agora. E a gente tem que entender a importância dessa mulher vendo isso. Porque a gente se preocupa em ver Maria Madalena, será que ela foi, será que o Código da Vinci está certo? Será que Madalena foi esposa de Jesus? Gente, deixem isso de lado. A dimensão maior é essa que eu estou colocando para vocês. Eu acho que muita gente, muitos de vocês, eu acredito que já sabiam disso, mas é sempre bom a gente ver melhor, né? Então, o Papa Gregório Magno, no século VI, fala uma frase que eu acho muito bonita, né? Que ele fala assim: estando no paraíso, Eva foi uma mulher que levou ao homem o veneno da morte, mas foi também uma mulher que, vindo do túmulo, anunciou a vida, a nova vida aos homens, porque o cristianismo não é uma nova religião. Religião já tinha, eles eram judeus, acreditavam no Deus único. Isso já acontecia. Ele não veio trazer isso. Jesus veio trazer uma nova vida, que a gente vive no dia a dia, com a ajuda dos sacramentos que recebemos na nossa igreja. Batismo, Eucaristia, reconciliação, são esses sacramentos que nos ajudam a viver no dia a dia essa nova vida.
Então, aqui eu tenho mais um mosaico que eu acho muito bonito, do padre Rupnik, né, que é Maria Madalena, o Cristo sempre já com com os estigmas, né, das suas feridas. E o último que eu vou deixar para vocês, já terminando aqui, é do meu querido Cláudio Pastro, que amava o Cântico dos Cânticos e amava também a história de Maria Madalena, e tinha essa pintura, essa figura dele, né, na sala da casa dele. E ele põe ao lado a árvore da vida, que ele colocou no baldaquino de Aparecida, porque essa árvore é a vida que nós temos que procurar e a vida que nós temos que viver. E eu termino aqui agradecendo a vocês me ouvirem. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Obrigado, Vilma, principalmente por ter feito uma introdução magnífica para o nosso retiro e usado também a arte para expressar isso. Então, eu falarei, estão todos me ouvindo, né? Sobre a espiritualidade de Santa Maria Madalena como um caminho para nós no mundo de hoje. A Vilma já está dito, é uma especialista, ela estudou para chegar aonde chegou na compreensão desta mulher. Então, ela mostra, como mostra no livro dela, que Maria Madalena tinha uma espiritualidade apostólica e que não foi à toa que o Papa Francisco resolveu transformar o status litúrgico da celebração dela não em simples memória, mas em festa, que é o status dos apóstolos. Então, ele também foi muito inspirado, com a graça de Deus, em conseguir ver claramente, né, o que Santa Maria Madalena é, na verdade, no seu tempo, e que deve ser também no nosso tempo. Né? Eu estou seguindo um pouco uma leitura, porque eu me preparei um pouco para dizer da melhor forma possível o que nós precisamos dizer hoje nesse retiro. Então, está mais claro do que nunca o equívoco milenarista, né? Os equívocos que rodearam esta mulher de primeira linha nas atividades e no engajamento discipular de Cristo e da Igreja nascente. E esses discípulos, esses equívocos têm que ser dispersados se nós quisermos que a Igreja realmente dê um grande passo e avance na história, cumprindo a sua missão nesse mundo. Então, eu vou abordar alguns aspectos do que penso ser essa espiritualidade que a Vilma apresentou, inspirada por Santa Maria Madalena, que em nosso tempo deve ser uma luz para nossos passos que necessitam seguir um caminho, mas saindo desse caminho escuro em que a humanidade se encontra, e possa dizer com o salmista: tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 115. Então, uma mulher que deixou Magdala para sempre e entrou num caminho novo também para sempre. Ela não podia fazer isso no escuro, senão encontrando esse caminho luminoso que Deus ofereceu para todos os homens. É esse sentido da salvação universal que a Vilma frisou tão bem e que na arte do padre Rupnik é fantasticamente colocado. Então, quem foi essa mulher? Chamada Maria Madalena, essa mulher de Magdala. Infelizmente foram jogá-la, desculpe, mas num prostíbulo. O filme Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli,
um sucesso de 1977, quase um seriado, ele mistura as narrativas dos 4 evangelhos para apresentar a sua arte. E para Maria Madalena não sobrou senão o passado de ter feito de sua casa em Magdala um prostíbulo que se tornou motivo de zombarias, de grosserias, de adolescentes de baixo nível cultural. Depois ele melhora a figura, mas frisa bem esse passado. Mas seria esta a mulher rica que encontrou Jesus e por ele teve sua vida radicalmente transformada, a ponto de seguir como discípula, colocando todos os seus bens a serviço dos apóstolos, a serviço do Senhor e dos seus apóstolos? De onde lhe veio essa riqueza? Portanto, esse passado grosseiramente atribuído a Maria Madalena, ele tem que ficar suspenso, ele tem que ficar sob suspeita. Porque ninguém consegue bens para a vida inteira com um passado dessa natureza. E isso é importante para que possamos ingressar num caminho espiritual de longo alcance e de profunda transformação. Acho que a igreja do 3º milênio clama por isso. A afirmação de São Lucas de que Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus, acompanhado dos 12 e de algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e doenças, entre elas Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios, Lucas 8, 1 a 2, jogou uma sombra sobre o perfil dessa mulher, que nem a primazia da visão do ressuscitado e do anúncio da ressurreição e a missão apostólica que lhe foi confiada conseguiram clarear. Missão, acima de tudo, como frisou a Vilma, vai dizer aos meus irmãos, justamente agora, essa dimensão de fraternidade. Os discípulos são irmãos de Jesus, Maria Madalena, irmã de Jesus, nós somos irmãos de Jesus, então vai dizer a eles que eu estou voltando para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. Então Jesus também equipara não só o seu status de irmão para conosco, mas também da mesma relação que ele tem com o Pai, também é a nossa daqui para frente. Tanto é que na oração sacerdotal que São João coloca, Jesus, na última ceia, fazendo uma grande oração por nós, ele faz 7 pedidos. E no último pedido ele diz assim ao Pai, que o amor que está em mim esteja neles também, como eu neles. Então, uma equiparação total da nossa relação com Deus, Pai, por meio do nosso irmão, o Senhor Jesus Cristo. Então, vai dizer aos meus irmãos, vai até os meus irmãos e diz-lhes que eu volto para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20, 17. E o texto continua. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, vi o Senhor, e contou as coisas que ele disse. Missionária de primeira mão. A primeira missionária da igreja é Maria Madalena. Não se trata aqui que nós estamos querendo defender preconceituosamente que ela foi ou não foi aquilo que a história lhe imputou no passado referido, mas do contínuo e ativo preconceito que paira sobre nós ainda a respeito desse passado, desta santa de primeiro escalão, do escalão apostólico. Se a gente não se liberta disso,
vai parecer que as pessoas podem se desculparem, né? Eu não preciso de me aproximar reverentemente dessa figura tão importante, porque eu não tenho um passado X ou Y, como ela poderia ter tido. Então, aqui está uma questão de interpretação bíblica que precisa ser corrigida. A frase que fundamenta a afirmação de que de Maria Madalena, haviam saído 7 demônios, ela é fundamentada na frase anterior. Jesus estava acompanhado dos 12 e de algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e doenças. Se fosse um jogo, a gente dizia, bingo, é isso. Maria Madalena era uma daquelas mulheres que, ao encontrarem Jesus Cristo, foram curadas de espíritos malignos e doenças. Isso é uma necessidade apostólica. E aqui tudo muda de figura. Quem de nós não precisa ser curado de espíritos malignos e doenças? Quem de nós não precisa ser libertado de 7 demônios, como ela foi? Libertação de 7 demônios significa libertação total. Significa que naquele encontro com o Senhor, ela se tornou a mulher, depois de Maria, mais livre da face da terra. No contexto bíblico, 7 significa plenitude, uma libertação plena. Uma libertação tão abrangente, assim, só pode colocar a pessoa em estado de comunhão e de abertura total na disposição do serviço a Deus, à sua igreja e ao próximo. Esta é Maria Madalena. Nesta linha, há uma interpretação, os 7 pecados capitais, que atormentam a vida da pessoa e são recorrentes mesmo depois no batismo. A gula, avareza, luxúria, inveja. A Vilma citou tanto a inveja, o homem chegou a pensar que Deus era o invejoso, né? Vaidade e preguiça. Ora, meu Deus, ser libertado de tudo isso de uma vez só é a libertação mais suprema da face da terra. Se tomássemos o último pecado capital, a preguiça, verificaríamos que Maria Madalena não teve preguiça de se levantar de madrugada, cansado, porque os que acompanharam o cortejo até a morte de Cristo estavam cansados, né? E vai ao túmulo, a fim de constatar que ele estava vazio. E dessa maneira, dessa primeira constatação, é que vieram as outras, que culminaram com o encontro de Cristo ressuscitado, falando a ela, e com ela, a todos nós. Porém, o mais impressionante é que pecados capitais não estão isolados. Quando uma pessoa é uma coisa, de alguma forma, está girando em torno de todos esses pecados. Eles fazem parte de um conjunto que impedem a alma de se entregar a Deus, a pessoa, né? Na verdade, cada pecado recobre o outro de tal forma que o implica o outro. Se Maria Madalena fosse uma mulher vaidosa, ou invejosa, ou sei lá, ou tomada pela ira, por exemplo, é natural que a preguiça se manifestasse no conjunto de toda a sua vida, impedindo-a de ser a mulher da primeira hora da ressurreição do Senhor. Então, eu diria que Maria Madalena nos inspira hoje uma espiritualidade que nos coloca de pé na primeira hora. Então, de onde veio a disposição que leva Maria Madalena ao túmulo na madrugada da ressurreição, quando ela, como as outras mulheres e qualquer discípulo que acompanhou mesmo de longe, estava cansado, né? De onde vem essa força? Vem do amor e amparado numa libertação, numa cura que coloca a pessoa extremamente aberta
para o seguimento e a doação a Deus e ao próximo. E não há nenhum relato do Evangelho que não insista que Jesus curava. Ele curava multidões. E, portanto, ele continua nos curando hoje, no nosso mundo tumultuado, mas é preciso que a gente vá com esse espírito aberto, como foi Santa Maria Madalena, ao seu encontro. Maria Madalena, então, era uma mulher curada, termo muito usado hoje, e muitas vezes indevidamente. Não tinha sobre sua vontade aqueles impulsos em que consistem os 7 pecados capitais. A ira, por exemplo, surge como um vulcão que parece extinto dentro de nós e, de repente, alguma coisa acirra o calcanhar de Aquiles e saem as larvas queimando tudo que está em volta. Eu estou dizendo isso porque realmente a gente reconhece na vida, uma vez ou outra, que isso aconteceu imprevisivelmente e a gente fica pensando qual foi a palavra que detonou isso. Quantas vezes somos surpresos por atitudes internas que não esperávamos acontecer. Então, aquilo que tão parceladamente conseguimos, indo aos poucos, como autocontrole, quer dizer, agora o contraponto com os pecados capitais, o autocontrole, a temperança, a diligência, que é o avesso da preguiça, a paciência, a generosidade, a castidade, a caridade, Maria Madalena conseguiu no primeiro encontro que ela teve com Nosso Senhor. Porque senão Lucas não tinha dito que dela tinham saído 7 demônios. E o Senhor precisa de discípulos que se deixem curar, que se apresentem com humildade a Ele, que busquem, como buscavam as multidões no deserto, ouvir Jesus e receber as suas curas, para que sejam atuantes em qualquer fileira da ação pastoral. A igreja precisa, nesse mundo tumultuado. Muitas vezes é preciso calar, outras vezes falar. Então, só mesmo a ação do Espírito Santo é que pode coordenar isso em nós. Então, eu estou apresentando, me tornando eu mesmo, há bastante tempo, devoto de Santa Maria Madalena, porque ela representa aquilo que todos nós buscamos e queremos com o nosso encontro com Cristo. Mas, para isto, se faz necessária uma escuta constante do Espírito Santo, uma abertura estrutural à voz divina que nunca nos abandonou. A escuta se constitui não somente num ato voluntário, mas numa capacidade para a qual Deus nos habilita, libertando-nos. Isto é radicalmente cura, porque se levarmos pela vida fora os sentimentos conflitantes que constituem os traumas pessoais e sociais, estaremos sempre expostos a atividades vulcânicas interiores, além de vícios que exteriorizam os nossos sentimentos problemáticos. Quando Jesus se encontrou com as pessoas, ele cuidou disso. Jamais alguém encontrou Jesus e voltou sem ter sido transformado. E Maria Madalena foi uma dessas pessoas. Ela se tornou, para mim, um ícone, um sinal desse aspecto libertador do encontro com Jesus. E, como consequência, ela jogou toda a vida nas mãos de Cristo, porque sentiu o infinito amor que Ele tem por cada pessoa humana e, portanto, por ela. Fico pensando como era feliz essa mulher. Como devia ser maravilhoso estar com ela. Uma mulher salva. Somente uma mente tacanha e até doentia, volto aqui a frisar aquilo que a Vilma dizia, de terem atribuído na relação entre Jesus e Maria Madalena um pecado capital, que correspondesse à luxúria, por exemplo.
o encontro de Maria Madalena e Jesus gerou justamente a libertação das escravidões que causam tanto sofrimento para a realidade humana. Então, pensar em um segundo, por um segundo, o que Maria Madalena terá sentido no mais profundo do seu ser. No resto da sua vida é um álibi que nos ajuda a fazer essa grande posição contrária, essa distorção, né, que fizeram no próprio relacionamento da santa e do Senhor. A sua corrida ao túmulo representa aquele entreolhar da mulher libertada e do seu Salvador que ela mantém no seu coração. Cristo era um olhar de amor. Maria Madalena, com esse olhar do amor, rompe a madrugada e vai ao encontro do que ela não sabe o que vai acontecer. Ela é livre, uma mulher livre, que as nossas novelas não conseguiriam representar, porque elas, as tais novelas, estão enredadas nas tramas mesquinhas dos pecados capitais, e parece que não sai disso. E que nós devemos nos afastar desses sentimentos, né, representados pelos pecados capitais. Por isso, Maria Madalena é uma espiritualidade muito atual e muito carente para o nosso tempo. Não há como não reconhecer nessa figura bíblica que uma verdadeira devoção a Santa Maria Madalena iria nos ajudar muito no mundo de hoje. Devoção que já tinha Santa Teresa de Ávila, né, quando, como um furacão transformador, instituiu uma nova linha de vida religiosa, de vida vivida nos Carmelos. Então, seguindo nossa mãe, como dizem as freiras carmelitas, em respeito a Santa Teresa de Ávila, vamos também nós nos voltar um pouco mais para essa figura grandiosa que é Santa Maria Madalena e fazer do dia 22 de julho uma festa realmente coerente, né, com aquilo que ela é e com aquilo que nós queremos ser junto com ela. Então, é isso. A espiritualidade de Santa Maria Madalena inspira em nosso tempo um caminho iluminado e um caminho novo. Trata-se de pessoas que vivem num mundo atribulado e atrelado a tantas dificuldades e até doenças, buscando a vida nova que o Evangelho nos traz. O mundo obcecado pelo consumo ganancioso, vaidade, o mundo das vaidades, né? Vaidade das vaidades, né? Com portas tão abertas a fake news, precisa de encontrar essa verdade e Santa Maria Madalena nos ajuda. É isso que nós queremos, por meio desta figura grandiosa, marcar essa nova evangelização de que a Igreja fala há mais de 3 décadas. Então, aquilo que o Pentecostes, né, trouxe para os discípulos de Jesus, que foi a libertação, a transformação a partir do interior, isso já ocorreu a Santa Maria Madalena no seu primeiro encontro com o Senhor. Então, que ela nos abra esse caminho também, né? Como eu dizia, às vezes a gente vai se transformando tão parceladamente, tão devagar, e eu estou seguro de que, inspirado também por ela, nós possamos dar passos mais decisivos ao Senhor. Por que choras, ó Maria? Ela responderia, porque só tenho lágrimas, Senhor. Lágrimas para expressar a minha dor. Estou à procura do meu amado, como disse a Vilma. Se o viste, dize-me onde posso encontrá-lo. E assim foi a amada, atravessando os diversos pontos da guarda, até atravessar os umbrais da porta que separa a cidade
e o mundo externo. E depois dessa travessia, ele estava lá. Sempre estivera o tempo todo. Mas para encontrá-lo, é preciso atravessar os umbrais do si mesmo, de cada um. Porque os demônios, porque no domínio da cidade, dos pecados capitais, é impossível encontrar o amado. Maria Madalena só tinha lágrimas para expressar a sua dor. Muitos expressam essa dor com ira, com raiva, com mágoa, com tristeza, a fim de... Outros nem conseguem aceitar a dor, porque para aceitar a dor é preciso ser humilde. As coisas que Maria Madalena, junto com Maria, mãe do Senhor, e as outras mulheres escutaram no caminho da via dolorosa, eram pesadas. Muitas ofensas, já que há muito tempo queriam fazer aquilo com o Senhor. Elas poderiam ter ficado revoltadas e não. Diziam a Jesus: onde está o teu poder? Não passas de um condenado? Cadê o teu Deus que não vem te socorrer agora? E outras coisas mais pesadas. Mas no coração daquelas mulheres, da Mãe do Senhor, da Santa Maria Madalena, nada disso ficou, apenas a capacidade de chorar, porque aquilo realmente foi uma grande dor. Então, já encerrando, eu diria que os discípulos se esconderam. Pedro tentou acompanhar, mas não deu certo. Depois as lágrimas de Pedro também foram duras, mas o Senhor entendeu a sua fragilidade e o perdoou abundantemente. Corre Madalena ao sepulcro, bem de madrugada. Se me permite, vou transcrever palavras da Vilma em seu livro Maria Madalena, História, Tradição e Lendas. Ela diz: e foi, e chegou, e não havia ninguém a não ser o nada. Meu Deus, para mim isso é uma das frases mais contundentes e significativamente belas que eu já ouvi. Então, eu disse: corre Maria Madalena ao sepulcro. Depois eu leio a frase da Bíblia. E foi, e chegou, e não havia ninguém, só o nada. É preciso enfrentar essa realidade com o espírito apostólico. Aquele espírito apostólico que adequou Maria Madalena ao que Jesus é em realidade. Um túmulo vazio no primeiro momento, uma constatação do nada. E agora? Era natural encontrar um morto. Mas o que ela encontrou foi o nada. Um morto iria fazê-la chorar mais ainda. Mas o nada desconcertou e corre, então, avisar aos seus irmãos, né, de que possivelmente haviam roubado o corpo do Senhor. E aquilo alvoroçou o primeiro domingo da ressurreição. Mas Maria Madalena era uma pessoa incansável, não se deu por vencida. E foi, de repente, atrás de novo e encontra o jardineiro, com J maiúsculo, que no primeiro momento ela pensou que era o raptor do seu Senhor, do corpo de seu Senhor. Na verdade, era o jardineiro da nova criação. O jardineiro pastor, que a chama pelo nome, Maria. E aí, então, ela o identifica e o quadro muda totalmente, ficando luminoso. Era ele. Então, ela diz: eu vi o Senhor. Esse eu vi o Senhor tornou-se um refrão que animou a igreja dos primeiros séculos e que, no meu entender, precisa ser o refrão da nova evangelização para o mundo de hoje.
enquanto cada cristão não se tornar como Maria Madalena hoje, o evangelho não será adequadamente pregado. Muito bem, era isso que eu queria dizer no dia de hoje, nesse retiro espiritual, e agradecer primeiramente a Vilma pela contribuição magnífica e a presença de cada um dos que participaram. Obrigado. Se alguém quiser dizer alguma coisa para a gente encerrar, a gente encerra. Estou vendo a Malu. Você quer dizer alguma coisa, Malu? Sem palavras, quero só meditar sobre isso. Tá bom. Então... E pedir a graça de ser uma Maria Madalena, entender logo. Isso. Amém. Amém. Então, gente, é um retiro mesmo para cada um que quiser continuar pensando, né, aprofundando, né? Isso que eu acabo de dizer, né, já faz um certo tempo que tenho redescoberto essa figura e ela tem me ajudado muito, porque o que ela conseguiu no primeiro encontro com Jesus, nem os apóstolos conseguiram. Se não fosse Pentecostes, eles estariam bastante confusos. Qual foi a graça que Deus deu? É graça, pura graça, que não entra merecimento. E aí eu entendo por que aquela mesma figura que aparece na criação ali, enganando Adão e Eva, nos enganou por muito tempo, colocando muita sombra sobre essa figura magnífica chamada Maria Madalena. Eu estou vendo a Vilma. Vilma, estou encerrando, eu encerrei e passo a palavra para você de novo. Eu ouvi tudo, mas eu não tenho palavras para agradecer. Eu ouvi a sua fala realmente muito profunda e que ela é isso mesmo, né? Ela foi resgatada dos 7 pecados que nós temos originalmente dentro de nós, né? E que sejamos como ela, que pôde ser tocada por Jesus e redimida dessa forma, né? Ela representa todos nós. Muito obrigada ao Senhor pelo convite, a todos que ouviram. Então, muito obrigada, Padre Valeriano, por essa oportunidade linda que o Senhor nos deu. Muito obrigada. Agradeço também. Então, para encerrar, eu diria, como muita gente, já vi muitas homilias, já vi padre falando, Maria Madalena, a pecadora arrependida. Eu digo, Maria Madalena, a pecadora redimida. E é nesse viés que nós vamos encontrar também a salvação da forma como ela encontrou, a redimida, que representa toda a humanidade, como o padre Rupinique insiste na sua arte, né? A redimida. Uhum. Muito obrigado. Então, eu vou encerrando, daqui a pouco a gente tem a missa e com toda a gratidão no coração, né? A Vilma, a Deus primeiramente, a Vilma, a todos que participaram, e com a graça de Deus, acho que a gente vai pensar em ir trabalhando mais nesse modelo de evangelização, já que a pandemia nos obrigou a descobrir coisas inéditas. Então vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Muito obrigado.